Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel, aqui comigo, Márcio Guedes. Opa, E hoje a gente tem uma alegria muito grande de receber ele que é praticamente o idealizador aqui desse podcast, que é o pastor Hugo. Ele também é o responsável administrativo e financeiro aqui da igreja, responsável por muitos ministérios, daqui a pouco eu vou perguntar para ele quais são, e também o presidente do Instituto Pedra Viva, bastante coisa, né? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigada por topar estar aqui com a gente. maravilha, obrigado pelo convite, Márcio, Adriana, é um prazer estar aqui com vocês, que benção. Muita alegria. Bom, a gente queria conhecer um pouquinho mais de você, pastor. Até te perguntei aqui nos bastidores se é você ou o senhor, porque a gente te olha assim, parece ser aquela pessoa séria, né? Mas eu sei que você é um pastor muito querido aqui pelo rebanho, né? A gente queria conhecer um pouquinho. Você chegou aqui na igreja há quanto tempo? Estou na igreja há 27 anos, me converti com 21 anos, aqui em 1996, e desde então a gente tem, eu, minha família, estamos por aqui servindo e congregando também. Esse é o Puxa nosso vida. período. E como que foi a sua conversão? Você se converteu jovem, chegando na igreja, como que foi? Foi um momento de crise, pessoal e espiritual, porque eu vivia me perguntando qual era o meu objetivo espiritual. Por que eu existia? Então, algumas religiões vão dizer que você precisa existir e reexistir para achar ali a tão sonhada salvação ou felicidade eterna. Outras dizem que você acaba tendo que fazer alguns processos aqui na Terra para poder alcançar essa salvação, e eu não consegui encaixar isso no que eu via da Bíblia, no meu plano. Então, nesse momento de insatisfação, e no começo de namoro com a Wanda, minha esposa hoje, nós acabamos procurando igrejas. Então, E nisso você tinha quantos anos? início, 21 anos. 21 21 anos. era o primeiro ano, a gente começamos a namorar dia 5 de janeiro de 96. Uhum. Em junho de 96 nos convertemos, em agosto de 96 fomos batizados e no dia 7 de dezembro de 96 casamos. Então em 11 Nossa, foi meses, tudo bem rápido, tudo muito né? rápido. Decisões sérias, bem Hum, rápido. Bem rapidinho e nesse processo nós vivemos a vida da igreja na época, chegamos aqui jovens, imaturos, Uhum. eh, fomos casar, recém-casados, né, não tinha filho ainda, morava ainda também de aluguel, e foi um momento muito gostoso na nossa vida, porque a igreja participou de todas as construções que nós acabamos vivenciando, né? O nascimento do Mateus, o nosso filho, compra da primeira casa, a ideia de servir no ministério. A gente começou aqui muito novinho servindo nos ministérios. Eu Hum. comecei colocando envelope nos bancos de madeira, envelope de dízimo, chegava no culto, e aí tinha uns envelopes lá para colocar, eu percebia que os irmãos colocavam na hora do culto ou um pouco antes, então eu chegava um pouquinho antes, começava a colocar os envelopes. Depois de um tempo, nós percebemos que esses envelopes precisavam ser carimbados, aí eu já chegava um pouco mais cedo, carimbava, depois eu comecei a levar para casa, e a partir desse tempo nós fomos vivendo outras experiências. Uhum. Houve um curso na igreja, que eu acho que foi um divisor também para a gente servir, ministrado na época pelo pastor Luiz, para quem quisesse dar aula na escola bíblica dominical. Me interessei, fiz esse curso e a partir desse tempo eu comecei a dar aula para crianças, depois jovens, depois adolescentes, depois adultos, e depois fui me envolvendo com outros ministérios. Depois eu trabalhando ainda no mundo secular, né, Uhum. fui dividindo esse tempo com a igreja, o trabalho e a casa, e depois de um determinado momento nós acabamos sendo chamados para servir no ministério. E como que foi esse chamado? Como você sentiu isso? Porque você tinha sua profissão. Tinha uma profissão, estava estudando, fazendo o curso de administração na época, vislumbrando um planejamento de crescimento de carreira. E embora o ano de 96 foi um divisor de águas para nós, mas essa decisão foi a que me deu mais frio na barriga. Porque você sai do mercado, você sai de um fluxo que você está no mercado de trabalho Uhum. e vem para uma outra área totalmente diferente, vivência do ministério, novos desafios, saber também se você está dando resultado, essa era uma das maiores preocupações depois de um tempo.
caí também na graça da igreja, isso foi uma bênção para a minha vida, porque isso facilitou demais Uhum. a existência do novo ministério, trabalho nos ministérios, então muito frio na barriga, muito frio. E a sua esposa te apoiou? Foi tranquilo? Sempre, sempre, sempre. Inclusive, quando o pastor Dimas fez o convite para o ministério pastoral, uma das orientações que ele me deu foi: não tome nenhuma decisão sem antes conversar com a Wanda. Então fui, Sim. conversei com ela, e a gente não tinha muita noção do que isso ia gerar para nós depois de demanda, né? Uhum. E acabou que depois ela compreendeu, sempre honrando esse voto de estar ao lado e estar servindo também. Então, Uhum. Pastor, isso. nós aqui de novo, novamente, né? De novo, novamente, né? Tá sendo redundante, mais uma vez aqui. Mas conta pra gente essa chamada pastoral, assim, com um pouco mais de riqueza de detalhes. Como foi? Foi para o gabinete do pastor Dimas, recebeu o convite, e as suas expectativas, aquilo que você sempre desejou, era aquilo que você sempre desejou. Você falou nos bastidores aqui que tinha um trabalho secular, mas que tinha um plano com Deus ali, até mesmo escrito no papel. Legal. Fala pra gente. Eu vejo que a questão da chamada ele tem dois lados. Então, vou falar de um lado pessoal. No lado pessoal, desde criança, eu queria ser sacerdote. Sempre. Eu olhava para um sacerdote e falava: puxa vida, eu acho legal isso aqui, é interessante servir a comunidade desse jeito, ver as coisas que o sacerdote fazia. Então, como, na época, um bom católico, eu queria ser padre. Olha. E depois de descobrir que eu tinha que ficar num seminário, 10 anos estudando, e na época abandonar a minha mãe, deixar ela sozinha, eu era fonte de renda também lá para nossa casa, morávamos só eu e ela, aí eu desisti desse trajeto. Aí, conhecendo a Wanda, depois de um tempo, nessa crise espiritual, viemos para a igreja e esse desejo ele continuava. Eu falava: eu quero servir a Deus. Mas nunca imaginava que seria de início assim, o sacerdócio, o pastorado, digamos assim, né? Pensava em missões, líder de algum ministério, de alguma forma usar o talento. Mas esse desejo foi crescendo. E aos poucos eu fui enxergando quais eram os caminhos. Então, para ser um ministro, descobri que eu tinha que estudar, tinha que ler livros, né? Tinha que me conectar com o mundo da igreja, para saber quais eram os nossos caminhos. E depois de um tempo, eu tive um momento na minha vida que eu tinha que decidir entre fazer um curso secular, que era a administração, ou fazer um bacharel em teologia. E na época eu decidi por fazer o curso secular, porque eu não estava na igreja. Embora quisesse, eu não estava na igreja. Falei: não, vou fazer a administração, porque isso vai ser bom para mim e para a minha profissão. Coincidiu com essa época do pastor Dimas chegar na igreja, e ele já estava alguns anos depois, e naquele momento eu falei: não existe possibilidade nenhuma da igreja contratar um outro pastor ou me chamar para o ministério. Então fui tocando a minha vida, a minha carreira. E aí entra o outro lado do ministério, porque em todo esse período eu sempre me dediquei o máximo que eu pude. Eu sempre doei de mim tempo, recurso, procurava aprender, nunca tive dificuldade, é novidade, é desafio, aprenda e depois exerça aquela atividade na igreja. Então esse outro lado qual é? É o lado quando Deus chama. Porque embora eu tivesse o desejo, eu entendo que esse desejo foi algo que Deus plantou no meu coração, porque esse é o chamado não te faz desistir na hora que a coisa aperta, porque não é só flores, Sim. né? Mas existe a aprovação de Deus. Então, quando Deus te chama, quando Deus aprova, no momento certo ele abre aquela porta que ele fala: olha, entra por aqui, porque é esse caminho que eu quero que você trilhe. E exatamente nessa época quando eu menos esperava, o pastor Dimas, lá nas orações dele com Deus, na conversa dele com o Senhor, com outros irmãos também, ele tinha o interesse de trazer uma pessoa para trabalhar na igreja, e foi quando ele me chamou. E eu estava vivendo ali um momento muito interessante na carreira, porque eu construí um planejamento de profissão. Eu tinha uma área que eu queria trabalhar, consegui um emprego numa pequena empresa nessa área, tinha um projeto de ficar lá alguns anos, fazer uma pós-graduação e depois lançar. E nessa hora,
Deus me chama e eu cumpri o meu combinado com ele no meu planejamento. Eu fiz um planejamento, falei, Senhor, eu quero terminar minha faculdade, crescer aqui nessa empresa, alcançar determinados pontos, me colocar à disposição dessa empresa que eu trabalhava na época e falar, vai ter um momento que ou eu continuo aqui e cresço ou eu saio. E aí foi o momento que eu saí. E depois da saída, indo para uma outra empresa, eu vivi nessa empresa mais um período lá e chegou o momento de cumprir a minha letrinha miúda no meu contrato com Deus, que era abrir mão de qualquer fase da minha carreira para servir integralmente no ministério. Então esse foi o meu desafio. Vindo trabalhar integralmente, né, quando a gente trabalha o dia inteiro, a gente fala o período integral, né, que não é só dia, é dia, noite, madrugada e final de semana, né, 24/7. Quando vindo trabalhar integralmente, aí eu entendi uma outra realidade da questão do chamado e da importância de ouvir o não de Deus naquela época que eu queria fazer a administração. Hoje, você me apresentou lá como responsável, tal, alguém que ajuda aqui na administração, e o curso de administração foi muito importante para isso. Porque ele me deu... hoje o senhor cuida dessa área, né? E ele deu um vislumbre do que é recursos humanos, do que é gestão financeira, do que é um planejamento, metas, objetivos. Então, na realidade, quando eu pensava, puxa vida, meu lado está atrasando para servir no ministério, na realidade Deus estava adiantando. Preparando. Claro. E também tem uma questão aqui que a gente colocaria essa pergunta um pouco para frente, mas eu acho que cabe muito agora aqui, porque Deus preparou você na parte administrativa, depois trouxe para ser pastor integral, e a igreja floresceu e cresceu. Como que foi acompanhar todo esse processo de hoje, uma igreja batista Pedra Viva com quase 800 membros, ou quase passando disso já, todo esse processo, desde 2007, né? Isso. Costumo dizer que a igreja Pedra Viva ela tem duas fases. Uma fase antes do pastor Dimas e uma fase depois do pastor Dimas. Então eu cheguei nessa fase antes do pastor Dimas. Eu acompanhei o processo. Era uma igreja que tinha bastante gente, muitos ministérios, mas a gente também tinha muita dificuldade financeira, tinha que sempre fazer cantina para ajudar a pagar o aluguel, algumas coisas que não percebia na época, que eu era novo na fé, podia ter, mas eu não percebia, por exemplo, uma linha de planejamento, uma formação de projetos da igreja. Mas aí quando o pastor Dimas veio, enfrentou, claro, muita resistência, porque ele falou, não, a gente precisa reestruturar, resgatar a nossa identidade batista, uma liturgia batista, pontos ministeriais de uma denominação batista. Então ele veio com essa missão e a gente foi acompanhando. Naquela época eu tomei uma decisão, né? Várias pessoas tomaram várias decisões. A minha decisão naquela época foi, eu cheguei para o Dimas e falei, Dimas, eu quero aprender e crescer com você. Então me coloquei à disposição dele para servir naquilo que fosse necessário na época. E fomos caminhando lado a lado, tive a oportunidade de caminhar com ele todo esse período e tenho até hoje, de aprender também bastante coisa com ele, todo dia está sempre ensinando algo novo. E quando você vê as coisas acontecendo, você percebe que Deus ele abençoa o planejamento, Deus ele abençoa a integridade, Deus ele abençoa a persistência por fazer as coisas certas. Porque a gente pensa, não, tem que crescer, 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 mas se cresce de qualquer jeito... Não é de qualquer maneira. Se cai muito líquido, muita água num copo e a torneira está aberta, e se você não colocar um recipiente maior ou adequado, vai transbordar e derramar e se perder. Então, há muito desperdício de energia, de tempo, de obreiro, e o pastor Dimas, ele sempre teve essa preocupação. Então, eu fiz parte desse processo. Para mim, foi uma alegria muito grande, né? Ver uma igreja que sofria para pagar aluguel, quitar o seu imóvel, um projeto de 30 anos, quitar em 3 anos, sem fazer um apelo financeiro. Isso é bênção de Deus. A gente ficou muito feliz de ver isso. Passando por quantos endereços antes? Olha, que eu lembre assim, de ouvir falar, porque eu já cheguei, a igreja já existia, né? Uns 5, 6 endereços. Comigo, 3 endereços. Curiá 49, 4 endereços. Curiá 49, Curiá 79, Moisés Valério Franco, Sabará 2844, se eu não estiver errado, ali próximo da Drogaria São Paulo, e depois aqui. Então, mas houve mais uns 3 endereços antes de mim, que eu lembro, né? Então, ver esse processo de bênção de Deus é muito lindo. Ver uma construção de imóvel, então, a gente nem
nem vislumbrava isso, né? Ver esse imóvel hoje sendo estruturado, os ministérios funcionando, isso é gratificante. Eu vejo que a igreja assim, é muito bem estruturada, muito bem organizada, né? Quando eu cheguei, isso me chamou muita atenção. E eu vejo que muitas pessoas acabam, pessoas que não conhecem mesmo a palavra, que acabam associando a igreja como se fosse uma empresa. Você Sim. concorda com isso? Olha, a igreja ela tem o seu lado jurídico. Ela é um CNPJ. Ela é um CNPJ. Uhum. Então ela tem que ser gerida como uma empresa. Ela tem que tomar cuidado com os gastos, ela tem que tomar cuidado com o uso dos recursos, ela tem Sim. que gerir bem esses recursos, as aquisições, ela tem que tomar muito cuidado, não pode pensar que porque é uma instituição que representa Deus, que fala da palavra de Deus, os recursos vão brotar à torta direita. Jesus... Tudo pela fé, né? Pela fé. Vou pagar aquela boleto pela fé. Isso, não pode. Vou assumir um compromisso, uma dívida pela fé. Não dá, né? Jesus, quando ele fez o milagre da multiplicação dos pães, no final ele falou pro pessoal, olha, recolham aí os pães, ou as sobras, para que não haja desperdício. Então esse é um princípio que nós adotamos aqui. A gente evita, foge do desperdício. Então nesse sentido, a igreja é assim, ela tem que ser gerida como uma empresa. Mas a igreja também tem o seu lado humano, ela tem o seu lado espiritual, ela tem aquele lado que não são as pessoas ou a Bíblia que serve o dinheiro. O dinheiro, a administração e a gestão, eles têm que servir os fins e os objetivos da igreja. Qual é? Ganhar almas, anunciar a palavra de Deus, repartir esse amor de Deus entre as pessoas, investir no crescimento de vidas, mudanças de realidades por meio da fé, pregação do evangelho, evangelismo e também esses envolvimentos todos ministeriais que a gente vê aqui. Então, eu vejo que ela tem esses dois lados e a gente precisa tomar muito cuidado com eles, né? Ela não é somente uma empresa, mas ela é uma igreja noiva de Cristo. Sim, tem que ser muito bem cuidada. É uma igreja responsável. Exatamente, né? Uma igreja. E você tinha falado, pastor, enquanto a gente estava conversando com você para montar a pauta, enfim, que você é responsável por 11 ministérios, é isso mesmo? Eu não sei a conta exata, né? ali. Eu não conto, eu morro de medo de esquecer de alguns aqui, mas em linhas gerais são os ministérios que lidam com as pessoas, são os ministérios que lidam com os vários públicos da igreja. Então, 55+, mulheres, homens, adolescentes, jovens. Nós temos ali também o Ministério de Oração, tem o pessoal do apoio, junto com eles um novo por aqui, o Antigo Social, que depois acabou virando ali Isso, que a gente quer falar um pouquinho do Instituto, o Instituto né? Pedra Viva, tem a parte da gestão também, que está conosco, e eu espero não ter esquecido de nenhum aí. Tem algum ministério que você se identifica mais? Olha... Não queremos criar... paredão aqui. Mas, de repente, tem algum ministério que toca mais no seu coração? Olha Ou é difícil falar? Não, eu vejo assim, cada ministério tem o seu momento, tem uma particularidade no seu momento. Né? Então, existem ministérios que você tem líderes que já estão estruturados, alinhados, já tem um projeto, um plano. Então, o meu acompanhamento com este líder, ele se dá de uma maneira diferente de um outro ministério que está vivendo uma fase de adaptação, transição de liderança, de mudança, de panorama, de meio de ação. Então, nesse sentido, eu acho que em alguns momentos eu vou me dedicar mais a um ministério, menos a outro, e isso é o meu papel, ajudar nesses momentos aí. Eu acho que é assim. Foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta. Polêmica lá. E aí, falando, pastor, sobre o seu pastorado, você gosta mais de pregar, de estar no púlpito, de pastorear, de ouvir as pessoas, os problemas, de administrar a igreja? O que brilha nos seus olhos assim, de uma maneira como você vai fazer o ato do ofício, né? Eu separo o meu papel na igreja em 3 linhas. Quando eu tenho que ver as minhas pautas, eu separo em 3 linhas. Uma pauta administrativa, uma pauta de gestão de ministério e uma pauta pastoral. A pauta pastoral é que brilha os meus olhos, que é o cuidado com as pessoas, é o estudo da palavra, é me relacionar com as pessoas, ouvir também os seus problemas e poder contribuir. É muito gostoso, por exemplo, quando você vê uma pessoa que você conheceu na igreja, ajudou essa pessoa a caminhar pela jornada do batismo
depois você vê essa pessoa sendo batizada, servindo a Jesus, Servindo. arrumando a sua vida. Que coisa linda. Isso me dá motivo, razão para estar aqui num outro dia seguinte procurar mais Mais uma um, né? pessoa. Então, no campo pastoral é o É que eu cuidar mais... das ovelhas Cuidar mesmo. das ovelhas. É onde eu Uhum. me realizo. Uhum. Então, essa área. As outras eu também me dedico, procuro fazer com grande afinco, mas a realização, ela tá aí, tá no campo pastoral. Se algum dia Deus me permitir, e eu costumo dizer que eu trabalho para ser, não ser necessário. Então, se algum dia Deus me permitir ser desnecessário em outras áreas e eu puder focar mais tempo da minha jornada no campo ministerial, eu tenho certeza que eu vou estar com um desafio maior, mas um campo de realização muito maior também. Uhum. Né? Pastor, você tinha falado, né, que você chegou até a IBPV por conta de problemas pessoais. O que aconteceu exatamente? Foi alguma coisa na sua infância que te marcou, que não que te traumatizou, mas que te tornou a pessoa que você é hoje? Olha, eu tive uma infância bem delicada, né? Eu sou filho único, fui filho único até os 19 anos, né? Morei esse tempo todo com a minha mãe. Minha mãe, ela morou na Bahia, veio para São Paulo, eu nasci aqui. Depois de um tempo eu estava mudando para lá com ela por questões de saúde. Nesse período, desde o meu nascimento, meu pai não me assumiu, então fui sentir falta disso lá na escola, no Dia dos Pais, as crianças comemoravam e a gente não tinha o que fazer, fazia presentinho, não tinha para onde deixar, para quem entregar, né? Uhum. E depois disso veio a adolescência e o início da juventude. Então, no início da juventude, eu acho que toda essa história ela bateu ali na minha porta. Eu pensei em alguns momentos até em suicídio, né? Em algum momento ali, mas pensei assim de uma maneira muito, muito breve. Falei, puxa vida, eu acho que se eu fizesse isso, eu sofreria menos. Então, essa crise ela veio e foi quando eu comecei a questionar Deus. Poxa. Comecei a conversar quando eu falei, Deus, eu tô indo na igreja, eu era um católico praticante. Se não fosse apanhava. Você ia então na igreja? Ia. Se não fosse apanhava, né? Minha mãe, ela é Foi havaiana. coroinha também? Fui coroinha. Rapaz, Fui coroinha olha. aqui em São Paulo, eu fui coroinha. Meu sonho era ser coroinha de uma igreja aqui perto e acabou não acontecendo, mas eu fui coroinha numa outra igreja lá perto da onde eu morava, ali no Jardim Ubirajara, e fui coroinha lá. Então, eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, peraí, o que está acontecendo? Eu não concordo, hoje eu posso dizer, né, a palavra teologia, né, mas eu falava ensinamento. Eu não concordo com esse ensinamento de que eu tenho que sofrer aqui para ter uma vida eterna. E aí eu fui me distanciando do evangelho. Então, nesse momento, juntando essa crise, eu li um livro que ele questionava assim, de uma maneira muito dura os princípios da minha fé na época. Né? Os meus princípios católicos. Eu falava, não pode, eu não aceito um livro, um autor falar assim da minha fé. Então, eu pegava o livro e comparava com a Bíblia. Fiquei um ano lendo aquele livro. Pegava o livro e comparava com a Bíblia. Lia no livro, ficava indignado. Olhava para a Bíblia, tomava pau, porque ele estava falando a verdade. Mas você era estudioso, gostava então, Gostava, era uma pessoa curiosa. Sempre gostei, né? Aí eu tomava pau. Aí quando eu terminei de ler aquele livro, eu falei, eu estou no lugar errado. Eu preciso sair daqui. E quando eu decidi sair, eu não sabia para onde ir. Então, fui procurando, na época, já noivo, namorando a Wanda. Aí um dia ela passou aqui na Sabará, a igreja na Curiá tinha uma placa bem grande, escrito Igreja Batista Pedra Viva, e ela falou, olha, eu vi uma placa de uma igreja batista, e quando eu morava lá na Bahia, que ela é baiana, né? Quando eu morava na Bahia, eu ia numa igreja batista, a gente ia numa congregação batista. Então viemos por curiosidade, uma vez, duas, três, e ficamos, né? Então essa crise pessoal, ela veio quando Deus me confrontou aqui na igreja, ouvindo falar de fé e tal, e tinha aquele rito. Vai para a igreja, ouve a palavra, quer aceitar Jesus, levanta a mão e vem aqui na frente. E eu já estava decidido, já estava uns 3 domingos, eu falava, eu não vou lá na frente, eu tenho muita vergonha. Não vou, eu não quero ir lá na frente. E aí teve um dia que eu orando ali na hora da oração, falei com Deus, se for para ir lá na frente, eu não vou. Não vou mesmo. Aí o irmão que estava orando era o mesmo irmão, hoje o pastor Isaac, na época evangelista, falava assim, olha, hoje a gente vai orar, eu vou fazer o apelo, mas você não precisa vir aqui na frente. Basta levantar a mão. Não, aí eu me senti encurralado por Deus. Eu falei, é?
Ah, é? Aí foi lá e foram os segundos mais difíceis. Aí eu falei, e agora? Agora eu tenho que honrar minha palavra. Então, Sim. levantei as mãos e fui para Jesus, assim, com muita alegria. Uhum. E aí começou, a partir desse tempo aí, desse momento, a minha vida com Cristo. Sua Né? trajetória. E o fato de não ter tido um pai presente te tornou um pai diferente hoje com seu filho? Você tem um filho, Mateus, ele tem quantos anos? 22. 22. Ah, me tornou, porque uma que, assim, eu não tenho referência de pai, não tive referência de pai, né? Não sei, quando o Mateus nasceu, eu não sabia o que era ser pai. Uhum. E esse amor de pai, esse cuidado de pai, né? Eu fui aprendendo No dia a muito dia. no dia a dia. Porém, eu sempre fui conversando com alguns irmãos aqui na igreja, né? Os mais velhos, eu vou entregar os nomes aqui, que eles são mais velhos que eu, né? Que é o Luiz, né? O pastor Walter na época. Como é que era essa relação deles com os filhos? O que fazer, né? Então, por exemplo, eu queria incentivar o meu filho a ler. E não sabia como, porque eu gostava de ler. Uhum. E, de repente, eu vi um irmão aqui contando um testemunho, hoje o pastor Flávio, falando que ele remunerava o filho dele com 1 centavo por página lida, quando ele era Olha, que jovem. boa ideia. É excelente, só que com o Mateus não funcionava, com o Mateus era muito Puxa. novinho, ele estava naquela fase ainda, você quer uma nota, você dava uma de 100 ou 2 notas, que dava 2 de 5. Eles preferiam as 2 notas, né? Porque Entendi. independente do valor. Uhum. Mas eu tinha que descobrir uma moeda que interessava para o Mateus. Lanche. Opa, cinema. pelo estômago, então. Lanche e cinema. Então eu levei para ele um livro e falei, se você ler esse livro aqui, eu vou te dar um lanche e te levo no cinema. Então ele leu o primeiro livro assim uns 15 Gente, que ótima dias. dica. Foi. Né? Olha aí, Adriana. Depois ele leu o segundo livro e chegou um tempo que eu tive que ir com ele 3 vezes por mês para pagar a minha dívida com ele, levar ele para comer um lanche e assistir um filme lá no cinema. E depois eu falei, tá ficando caro esse negócio. Aí eu fui negociando com ele o seguinte, agora o lanche ou o cinema. Boa. E a gente foi negociando. E depois o Mateus hoje lê muito. Então, essa referência de pai, ela foi sendo construída aqui na igreja. A igreja ela faz parte da nossa história, a partir dos irmãos, esses relatos, a gente ouvindo, compartilhando, discutindo história. Né? Por experiências. E por isso que a nossa vida está muito ligada aqui na igreja. Uhum. Depois, em outro momento, conversando com Deus, eu tinha que tomar uma decisão muito grande na minha vida para várias coisas que estavam acontecendo. E uma delas foi, eu preciso decidir, ou eu sirvo a Deus e semeio amor, ou eu não sirvo a Deus com responsabilidade e passo a semear indiferença. E aí eu preciso decidir isso. Então, quando eu falei, Senhor, eu quero ir pelo caminho do amor, porque Jesus semeou amor. E eu falei, eu vou por esse caminho. Então, Deus foi me deixando tomar algumas decisões de coisas que estavam ali palpáveis, mas depois o Senhor me pegou e falou, e o seu pai? Como é que você vai fazer? Você vai tratá-lo com indiferença ou tratá-lo com amor? Independente do que aconteceu no passado. Sim. E eu decidi tratar com amor, porque o meu acordo com Jesus foi semear amor. Uhum. Né? Minha obediência à palavra foi semear amor. E hoje a gente conversa de vez em quando ao longo da semana, eu mando mensagem para ele todo domingo, mando culto, quando eu não mando ele cobra. Quando eu vou à Bahia, que é onde ele mora, né, vou visitar minha mãe, passo lá na casa dele, passo uma tarde ali com ele também, a gente conversa um pouquinho e eu digo para ele sem medo de ser feliz, de pai, eu te amo. Assim como eu digo para minha mãe, muitas vezes também, mamãe, eu te amo, porque minha mãe, com todas as limitações que ela teve, ela se preocupou em me educar, em que eu tivesse acesso à escola, à leitura, para que eu pudesse hoje... ser quem você é. Exatamente. Então, grande papel dela. Nossa, e que história bacana sobre o pai, né? Muito, porque como pastor, né, falando de perdão, como você iria pregar e com o coração ali pesado, fechado, né? Exatamente. E Jesus, ele trabalha no nosso íntimo, e tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo, né? Em algum momento isso me incomodou, em outro momento não. Mas quando incomodou, eu precisei resolver e resolver logo, né? E não Porque deve ter sido uma decisão fácil, né? Acredito que não é de um dia para o outro, né? É um processo. Leva um processo, né? leva um processo. Deus e o legal é que foi o pastor e Deus ali no íntimo, né? Muito bom isso. Pastor, ano passado, aqui nós vamos voltar um pouquinho para 2022, finalzinho ali, nós tivemos um episódio aqui na igreja que gerou muita preocupação. Sim. E até hoje a gente brinca, dá risada, mas foi um pouco preocupante. O bife a rolê, pastor. Conta como é que foi o processo,
as Que preocupações. história é essa do bife a rolê, pastor? Explica aqui pra Foi, gente. tem muita coisa boa nessa história aí. Mas foi assim, em novembro de 2022, comecinho de novembro, eu comi um bife a rolê. E no meio de novembro em diante, eu já comecei a ter algumas dores, tomava alguns remédios e aquela situação foi se agravando, né? Primeiro ápice dessa história, o pico, né, o primeiro pico dessa história foi quando no dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, eu falei, eu vou pro hospital, porque não tem ninguém no hospital, eu vou lá, o pessoal vai mandar fazer uma ressonância ou uma endoscopia, avalio o que que tem, eu nem imaginava o que que era, né? Manda tomar um remédio lá, aplica alguma coisa na veia, melhora e vou embora. Fui pro hospital, fiquei internado. Cheguei lá, o pessoal falou que eu tava infartando, aí liguei pra Wanda, falei, ó, Wanda, me disseram que eu tô infartando aqui, Meu mas Deus, aí ela que teve um infarto. é quase. Mas aí fizeram uma contraprova, descobriram que os índices depois se regularam, aí o médico falou, você não tá infartando, mas a gente tava dando medicação, termina a medicação, depois se você estiver bem, você vai pra sua casa. Aí me passaram como orientação para ir num gastro, fui ao gastro, saí do hospital, fui ao gastro, marquei o exame e fiz o exame, fiz endoscopia. Que só vi depois quando saí do hospital, mas também não apareceu nada na endoscopia. Só que uma semana antes de estar pegar o resultado do exame e passar no consultório, eu tive uma crise de muito frio e tremedeira. Tava sozinho em casa, eu tive essa crise por volta das 11 horas da manhã, mas depois passou. E já tava já dando os probleminhas aí, os piripaque, né? E depois, por volta ali de umas 9 horas da noite, começou a mesma crise. Então eu cheguei para minha esposa e falei, eu tô com frio, tava sentado lá no sofá, me dá um cobertor. E eu comecei a tremer e ela falou, olha, você tá tremendo tanto que o sofá tá tremendo. Meu Deus. E aí ela, vamos pro hospital. E nessa história de ir pro hospital, eu falei, vamos pro UPA. Aí chegou o Érico, que ela chamou, tá aqui na produção aqui, junto com o Gaspar, a Marina e também o Guilherme, né? E aí, fazendo um bom trabalho, como sempre, povo abençoado. E o Érico chegou em casa, falou, não, vamos lá, e eu queria um tênis, e não dava tempo para pegar tênis, e coloquei um chinelo mesmo, fui pro hospital, o Érico levou, e eu lembro de metade do percurso, depois da metade eu apaguei. Então, o que eu vou contar daqui para frente, até a hora que eu acordei, foi o que eles me contaram. Cheguei ao hospital, sem reação nenhuma, e andava, parecia uma pessoa assim, que não tinha noção do que estava acontecendo, me colocaram numa cadeira, depois me falaram que eu estava convulsionando, e chegou uma hora que eu fui lá para dentro do pronto-socorro, me deram medicações, havia uma suspeita de meningite e uma suspeita de Covid. Então, em algum momento dessa história eu acordei, e aí minha esposa me viu, eu transpirava muito, um monte de medicação nos braços ali, injetando na veia, e os médicos foram conversando comigo, perguntando se eu lembrava, eu falava das coisas que eu lembrava, das coisas que eu não lembrava, foram me perguntando sobre questões da família. A primeira pessoa que eu vi quando acordei foi a Wanda. Falei, Wanda, minha esposa, tal, eu te conheço, a gente é casado há tanto tempo, tal, né? Parecendo que eu estava um ano apagado, né? E eles foram me contando aos pouquinhos o que foi acontecendo, eu estava todo amarrado, porque eu estava tremendo muito. Depois eles perguntaram se eu estava melhor, queriam fazer alguns exames e me perguntaram se podia desamarrar. Eu falei, não, pode, tô bem, tô tranquilo, tô consciente, eu acho que devo ter dado um pouco de trabalho lá para os enfermeiros, né? E aí eles me soltaram, só que depois de um tempo, depois de uns 40 minutos ali que eu tava terminando a medicação, começou a vir as crises de tremedeira. E eu comecei a gritar, chamar a doutora, me amarra, vou dar trabalho para vocês, tá vindo tudo de novo, eu tô tremendo, eu pensava que era epilepsia. Nossa, que cena. E de repente os enfermeiros foram ali em volta e foram muito profissionais. Eles falaram, fica calmo, respira, não vai acontecer nada. Aí eu respirei, fiquei calmo, não aconteceu mesmo a crise. Mesmo assim, eu falei, me amarrem, por favor. Aí saí de lá, fui fazer a tomografia, e depois da tomografia eu fui para um quarto de isolamento, me despedi à distância da Wanda, queria me despedir próximo, mas a médica falou, você não está autorizado porque a gente desconfia que você está com Covid. E aí tem a questão do distanciamento. Então ela deu tchau de longe, foi embora, eram umas 2 e pouco da manhã, e quando eu menos espero,
os médicos começaram a ficar em volta da maca, o mundo começou a ficar leve, as coisas ficam assim. Ficar meio E aí grog. fiquei meio grog, eu fui apagando e o médico chamando um, chamando o outro, aplica isso, aplica aquilo outro. O enfermeiro batia no meu peito, ei, não dorme não, não dorme não. O médico gritando do outro lado, não vamos perder ele não, não vamos perder ele não. Meu Deus. Nossa. Aí ele pegou o frasco de soro, eu tenho essa imagem muito clara, assim, para mim, ele do meu lado, esperando a medicação entrar no meu organismo, a medicação não entrava, e ele apertava aquele Apertando, frasco né? de soro ali para aquele negócio entrar, e de repente, aí um segundo apagão, e o pessoal batendo ali, acorda, vamos lá. Depois disso tudo, começou a vir um ardor muito grande no estômago, o coração acelerado, e eu comecei a gritar igual criança birrenta, né? Comecei a gritar e falei, olha, eu gritava uma frase assim, falava coração acelerado, estômago ardendo, coração acelerado, estômago Várias ardendo. vezes. Para dizer para eles o que estava acontecendo comigo, né? E depois estabilizou, e o médico falou, não, vamos tirar ele daqui. Aí eles me tiraram de isolamento, me levaram para um pré-operatório, falou, eu quero pegar um acesso, né, melhor no pescoço dele, na jugular aqui, para a gente poder aplicar a medicação mais rápido. Nisso, o médico está aqui do lado, operando, conversando comigo, Hugo, tudo bem, tal. Olha, a gente viu sua tomografia, identificamos um objeto perfurante, que perfurou a sua parede do estômago e chegou na parede do fígado. Nossa. Aí eu perguntei, mas doutor, o que pode ser isso aí? Ele falou, pode ser um osso de frango, um espinho de peixe, pode ser qualquer coisa. Eu falei, foi um palito de dente, doutor. Porque a única coisa que eu comi desde o meio de novembro, sólida, foi o bife a rolê. Porque depois que eu comecei a passar mal, eu tava com purê, com líquido, com água de coco. E eu falei, não, já sei o que é. Falei, é isso aí. Só que o médico fez o processo, fez a cirurgia, deixou o campo ali no meu rosto, pega o telefone e liga pro cirurgião, 3 horas da manhã. Mais ou menos 3 horas. O cirurgião ali conversando com ele, eu ouvindo eles falarem, né? O médico conversando, falou, doutor, precisa operar agora, não dá para esperar amanhã. O paciente não aguenta para amanhã. Nossa. Tem que operar hoje. Então, vem para cá, em 20 minutos o médico estava lá, conversando ali do meu lado, foi lá, me cumprimentou, tudo bem e tal, vou te operar. Fui para o centro cirúrgico. No caminho, o anestesista vai lá, se apresenta e fala, preciso ligar para sua esposa para ela autorizar a cirurgia. Meu Deus. Eu falei, não vai ligar para ela. 3 horas da manhã. Eu falei, não vai ligar para ela. Gente? Meu Deus do Eu tô céu. aqui, eu tô lúcido, Uhum. eu assino, me dá os formulários aí que eu assino. Tava meio grogão, mas falei, eu assino. Aí fui lá, me deram, assinei tudo, né? Fui pro centro cirúrgico. Mesmo assim, eles ligaram pra Wanda para avisar para ela que eu passaria por uma cirurgia. A Wanda estava em casa já, vendo toda aquela situação. Os médicos sabiam, falaram para ela que era grave, o que estava acontecendo. E quando ela pegou o telefone assim que viu lá o nome do hospital, Nossa, o Hospital São Luís, do Jabaquara, né? O pessoal cuidou muito bem de mim. Um abraço ali para esse pessoal muito querido. Sim. Glória a Deus pela vida deles. Fizeram diferença nesse processo aí na minha vida. Aí ela falou, fiquei viúva. Meu Deus. Foi o pensamento dela. Mas assim que ela atendeu, Imagina só. aí o pessoal, não, aqui é do hospital, que tal, a gente angústia. atendeu o seu esposo e a gente está encaminhando ele para cirurgia. Aí passei por cirurgia, depois fui para o pós-operatório, né? E ficamos ali recuperando. O médico foi, avaliou. Aí no primeiro dia depois da cirurgia eu já não sentia dor nenhuma. Então o médico vai lá, apalpa, tem aquela coisa toda. Só que depois de 2 dias eles me liberaram do quarto do Covid, eu continuei na UTI e fui para um outro quarto, onde eu já podia receber pessoas, tal, um acompanhamento mais brando. E aí aconteceu um negócio interessante. Eu não conseguia dar sequência no trabalho intestinal e a minha barriga começou a inchar. Então ela inchou de um jeito que se eu sentado eu não conseguia ver o joelho. Tão Meu grande que Deus do a céu. barriga inchou. Então os médicos começaram a pedir exame e tal. E aí a médica chegou um dia para mim e falou assim, Hugo, você não está bem. A gente viu os seus exames, você não está bem. Mesmo depois de retirar o palito lá, Exato. aconteceu tudo isso. Aconteceu isso e foi pior do que o episódio com o palito. Porque eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. A barriga inchando. Quando chegou no pico, assim, eu tava todo gelado, suado, não achava veia. A última vez que eu lembro de acesso, lá a menina ficou uns 40 minutos para tentar achar uma veia.
E ali deixando, furava e tirava, para tentar aplicar uma medicação para ver se eu estabilizava e se acontecia alguma coisa comigo. E o pico foi quando eu liguei para a Wanda. Falei, Wanda, eu imaginei que eu ia morrer mesmo, né? Aí eu Nossa, pastor, liguei é para a mesmo? Wanda. Você sentiu Eu que... imaginei que eu não voltaria. Aí eu cheguei, liguei para a Wanda e falei assim, Wanda, eu preciso de você aqui. Eu preciso de você aqui, eu preciso da minha esposa. Porque o que eu pensava na época, né, na hora, era o seguinte: bom, se eu morrer, a igreja vai chorar, mas depois sei que a igreja me ama, sei que os irmãos que estão aqui me amam, a gente tem uma convivência de muito amor e carinho pela igreja, Uhum. mas a obra continua. É. E aí eu sei que a igreja me ama, e eu falava, mas mesmo assim, logo depois a igreja sara suas feridas e precisa continuar, e vai contratar outra pessoa. Mas quem vai sentir a falta de uma maneira muito mais intensa é minha esposa Sim. e meu filho. Sim. Então eu falava, eu quero eles aqui comigo. Família. E falei para eles, eu falei, olha, eu não quero conversar com ninguém de fora. Uhum. Eu vou focar aqui no meu processo de recuperação e eu quero ficar com vocês. Mas nisso você estava recebendo visitas? Podia receber visitas ou Não, não? só os familiares. Tá. Só eles na UTI era a orientação médica. Uhum. Porque estava tudo muito obscuro, não sabia o que Uhum. estava acontecendo. Então, eles me abraçaram também, né? E depois outros irmãos foram visitar, e já depois dessa fase já ter passado, essa fase mais aguda ter passado. E ali eu falei, não, eu quero vocês aqui do meu lado. Eu quero minha esposa aqui comigo, eu quero meu filho aqui comigo. Porque no meio pastoral a gente vê muito fim de carreira de muitas pessoas, né? Então eu vi, por exemplo, os últimos dias do meu avô, as últimas horas de pessoas que eu amo, que eu conheço, até pessoas aqui da igreja que a gente acompanhou. Uhum. E isso marcou muito a nossa relação familiar, né? E depois desse episódio, eu fui para um outro ambiente da UTI, porque a barriga inchada, e a mulher, quando chegou lá, falou: a gente vai colocar uma sonda em você para aliviar esse estômago aí, né? Então, eu coloquei aquela sonda, fiquei uns 15 dias ali, 17 com aquela sonda, e foi uma sequência de tratamento. A sonda, depois muita medicação, às vezes chegou uma época que já não estava mais achando veia, aí veio o PIC, né, que é um catéterzinho que fura aqui no braço e Uhum. vai direto para o coração. A medicação, aí ela é distribuída mais rápido. Dieta parenteral também, né, que é a famosa dieta na veia, que você recebe os nutrientes com tudo aquilo que você precisa. E foi passando esse processo, foi passando esse tempo, e aí eu fui melhorando aos poucos, melhorando, até quando chegou o dia da alta, já melhor-humorado. Liguei pro Érico e falei, eu tava com um shortinho de dormir lá, né? Aí o médico falou, vou te dar alta. Eu falei, não, doutor, eu só acredito que o senhor vai me dar alta se eu puder, se o senhor tirar os pontos. Ele tirou os pontos, falou, tá liberado. Eu liguei pro Érico, falei, Érico, vem aqui, traz uma camisa qualquer aí, me empresta aí uma camisa e me arranca daqui do hospital que eu quero ir embora. Minha esposa estava trabalhando aqui na igreja. Eu falei, não, eu quero passar primeiro na igreja. Eu quero agradecer. Chegou de surpresa. Cheguei aqui de surpresa para agradecer os irmãos que estavam aqui, para ver a minha esposa e depois ir para casa. Tomei uma bronca dela, é claro, né? Nesse dia eu tava por aqui esse dia. Aí eu ela... tava por aqui esse dia. Você presenciou a passou cena, aqui, manda ele para casa. Eu falei, se você, que é uma mulher, não tá falando com ele, imagina eu. Aí estive aqui com ela e falei um pouquinho com os irmãos, dei um oi, depois eu fui para casa, fiquei 2 semanas lá em recuperação, e depois eu tive uma volta gradual aqui de trabalho. E você tinha comentado aqui nos bastidores que nesse meio tempo você se alimentou 1 ou 2 vezes em quantos dias? Refeição, café, almoço e janta foram nos últimos 2 dias. Nossa. Da minha internação. De lá para cá foi só a dieta parenteral. Primeiro eu fiquei muitos dias sem comer. Dieta parenteral eu fiquei 15 dias. Então eu fiquei internado 27 dias. 15 dias eu tive de dieta parenteral. Os outros dias antecedentes à dieta eu não comi nada mesmo, porque a orientação da cirurgia era não comer nada, até mesmo para preservar o estômago. E quando teve esse problema maior, a ideia foi também não colocar nada no estômago para preservar o estômago. E o que gerou isso foi porque o palito, quando ele furou o estômago, ele encostou no fígado, feriu o fígado e as bactérias foram pro fígado
E aí gerou uma infecção, uma bolha de Mas Funciona, enorme. desculpa a curiosidade, assim, mas era metade do palito? O palito Não, o inteiro? palito inteiro. Palito Palito inteiro. inteiro. Palito E inteiro. você não sentiu quando Nada. comeu? Não senti nada. Foi a sua esposa Meu que tinha Deus. feito esse bife rolê? A gente já comprou pronto ali, Pronto. né? Ela- Que devia estar muito bom para ele não ter. Não, muito, muito bom, né? Depois disso, falei, vou mastigar melhor, vou comer com mais calma. Depois dessa experiência, É, né? vamos E devagar. você perdeu muitos quilos, de certo. Perdi 17 quilos 17 nessa quilos. brincadeira. Mas é uma perda que vai vir um ganho natural, porque foram vários dias sem comer nada mesmo, então comendo, bebendo, né? Nem comia, nem bebia, né? Então depois comendo e bebendo, o corpo vai reter um pouquinho aí. Mas a Uhum. ideia é continuar magro, né? Essa é a ideia. Chega de... Mas e como fica a sua alimentação? Normal. Normal, Normal, não precisa se preocupar. Exceto o bife rolê. Não, bife rolê também, peixe, vai tudo, né? Pede pra Wanda dar uma inspecionada tudo. umas 10 vezes antes. Hoje tinha lá o lanchinho com o palito espetado. Eu vi. Eu não tenho, não fiquei Não com tem trauma. trauma. Não tenho. É mesmo. Só teve uma vez que eu, assim, retive assim, o impulso de pegar. Foi uma vez que me ofereceram um pedaço de queijo e o rapaz falou: ó, pega um palitinho ali e pega o queijo. Eu falei, puxa vida, logo com palito, comida. não. Aí o rapaz me deu um guardanapo, eu peguei o guardanapo e falei, tá melhor, assim. Mas foi a única vez. Foi um milagre, então, né? pastor? Foi. Tirando os pontos, eu conversando com o doutor, né? Falei, doutor, conta pra mim, eu tava ruim mesmo, né? Ele olhou pra mim e falou assim, cara, nós pensamos que íamos perder você. Puxa. Tava certo na equipe isso. Nossa. Aí ele falou, você tá indo embora, pra gente é uma alegria muito grande. Meu Deus. Imagina Que pra minha família, então, testemunho. Nossa. Que testemunho, Um né? milagre de Deus. Milagre, amém. Eu amém. louvo a Deus demais por isso, por todas as pessoas que participaram desse processo, né, desse momento assim de internação. Para mim foi muito. As orações. Sim. Eu cheguei para a igreja aqui quando eu vim falar para a igreja, falei, gente, eu não tenho palavras. Uhum. Eu, para resumir na época, né, eu falei, olha, eu tenho aqui poucas palavras que eu posso dizer. Uma delas é a intensidade do amor de vocês, do cuidado de vocês, das orações de vocês, né, da intensidade com que isso chega até a gente, né, e também da gratidão. Porque do lado de cá há muita gratidão em poder dizer para cada pessoa que eu falo, orei por você, falo muito obrigado, que bom que você orou por mim, fez efeito a sua oração. É verdade. Muito obrigado. Então isso impactou demais a minha vida Sim. em relação à história da igreja. É um testemunho, que bom que a gente pode Testemunho. contar aqui, né, Sim. no nosso podcast. A gente tá vendo com grandes testemunhos aqui, né? É. Nesse quarto episódio, quarto, quinto, sexto, sei lá que episódio que tá, já tá passando os números aí, né? O pastor Liceu, a Claudete também, a Vivi falou também de grande testemunho. Agora o pastor Hugo conta esse testemunho muito lindo, Histórias né? do poder Muito- de Deus mesmo na nossa Experiências vida, com Deus, né? A gente tem uma experiência nesse episódio muito gostosa, que foi quando a Wanda e o Matheus eles falaram para mim, olha, a gente decidiu não deixar você nem um dia sem visita. Então, no primeiro momento, eles foram quase todo dia. Ia um, ia outro, ia um, ia outro, né? Uhum. E todo dia eles estavam lá. E às vezes eu percebia que eles estavam cansados. Estavam muito Porque para a cansados. família, Cansa, né, é Cansativo. cansativo e também mentalmente, porque imagina o coração deles, né? Sim. Aflito. E o ambiente de hospital não é legal. Não. Não é legal. Teve um caso lá que eu precisei fazer uma punção. Quando eu estava nessa crise aí que a barriga inchou, os médicos identificaram o problema, então eles tinham duas estratégias. Falaram, a gente vai fazer uma punção com você, e se não funcionar, a gente vai ter que abrir você de novo. A gente não quer abrir. Meu Deus A gente do não céu. quer, mas se não funcionar, a gente vai ter que abrir. E a Wanda e eu, a gente conversando ali, conversando com o médico, mais ela do que eu, porque eu tava mais pra lá do que pra cá, né? O médico fala, tem que fazer isso. Fala, pode fazer, doutor. Tá tranquilo, já que eu assino. Né? tô Não entregue. tinha muita opção, né? Não, tô entregue. Mas ela fala, eu lembro que ela fala assim, vamos preservar o Matheus disso. Aí no dia de fazer a punção, quem tava me visitando era o Matheus. Aí a enfermeira chegou lá e falou, ó, assina isso aqui, ó, que seu pai vai fazer um procedimento que se não der certo a gente vai ter que operar. Ele falou desse jeito assim pra ele, aí ele viu aquilo ali. Aí eu soube depois que o Gerard, né, que é o nosso filho do coração, foi buscar o Matheus nesse dia, e eu sei que eles pararam o carro no meio do caminho, debaixo da chuva, e choraram muito, porque eles perceberam a gravidade que era da situação. Né? E aí demorou acho que 1-2 dias, uma série de questões ali do hospital, aí eu fiz o procedimento. Quando terminou, a enfermeira falou lá, a médica falou, olha, foi muito bom, a gente conseguiu
96% para 97% de resultado positivo. Eu falei, nossa, graças a Nossa, Deus. Muito bom. Glória a Aí, Deus. daí para frente, muita medicação e um longo tempo de recuperação. Né? Hoje a minha vida está normal. Normal. Eu vivo uma pessoa 100%. normal. Volto para academia daqui a 2 meses, mas... em termos Vamos de- cobrar isso daí. volto sim. Tô doido para voltar. Eu quero correr com o Marcelo. Né? Eu tenho que me preparar para Isso alcançar aí. ele. Né? Isso aí, Só pastor. evitar os carros, né? Porque eu sei que ele gosta de... É, eu sei que ele é gosta melhor de- na esteira da academia, Tem acho um mais bonde aí seguro, da viu? caminhada da corrida aí, que é... Vive ali naquela redondeza onde você mora ali, que é o Dimas, o Érico. O Érico é corredor nato, O cara. Érico é corredor nato aí, ó. Maratona de São Paulo, São Não, Silvestre. o Érico, para pegar o Érico é difícil, filho. O Érico você se engana. O Érico, quando dispara ali, esquece. Já me deu muito trabalho ali. Né? Ai, pastor, mas que alegria de poder ouvir a sua história. Uma história muito abençoada, Edificante, né? muito edificante. E só para a gente finalizar, rapidinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto Pedra Viva, né? Que a gente não pode deixar de falar, que é um trabalho tão bonito, né? Vamos lá, então. O Instituto Pedra Viva, ele nasce de um desejo da igreja de ser relevante na comunidade para a sociedade. Né? E aí, em termos de questões de atuação social. Nós somos relevantes como instituição, como prédio, Igreja. a gente tem uma igreja boa, uma boa palavra, um bom louvor, mas a gente fala que a gente tem que fazer algo no campo social. Então, nós tínhamos várias ações dentro de um ministério chamado IBPV Social, só que para ganhar corpo, a gente entende que não dá para fazer sozinho. E aí nós vislumbramos lá na frente parcerias com o poder público e também com o poder privado. Para fazer isso de uma maneira organizada, nós criamos o Instituto Pedra Viva. Então, nesse momento, ele tem um CNPJ, estatuto, uma diretoria, tem um corpo ali funcional, né? E tem um grupo de voluntários muito grande, pessoal assim que se dedica ao máximo. Quantas pessoas, mais ou de menos? voluntariado? É. Meu Deus do céu, deve ter umas 50, 60 pessoas aí. Olha. Todos voluntários preciosíssimos. Quando as meninas lá, a assistente social, coloca o nome lá, olha, a gente precisa de equipe para distribuir cesta básica. Já lota rapidinho para acolher, exato, doação de sangue. Né? Foi uma fila assim, formou um grupo muito rápido. Então, tem esse papel. Ele está agora numa fase de construção de histórico, que é fazer as suas atividades, registrar essas atividades e depois, já estamos vivendo essa fase também, a parte de certificação. Então agora a gente já deu entrada no CENTES, que é utilidade pública, tem outras certificações que a gente também já pode dar entrada para, a partir daí, desenvolver parcerias no primeiro momento com a Prefeitura de São Paulo. Então, acontecendo isso, a gente entende que ele vai entrar num ciclo de poder ter um parceiro que entre com um recurso para a gente poder fazer essas ações sociais. Maravilha. E assim, rapidamente, quais ações efetivamente vocês fazem? Eu sei que é doação de sangue, doação de cesta básica. Isso. Que Hoje uma das estratégias que nós temos é uma adoção de comunidade da região. Então, esse ano nós estamos adotando uma nova comunidade aqui próximo da região. Nós vamos separar ali 25 famílias num primeiro trimestre. E essas 25 famílias receberão assistência, receberão cesta básica, receberão doação de roupas e também, dado o quadro social dessas famílias, de cada uma dessas famílias, a gente vai oferecer um curso profissionalizante. Passou 3 meses, a gente pega mais 25 famílias da mesma comunidade e assim sucessivamente. Famílias diferentes. Famílias diferentes, exatamente. Então, ao longo do ano, 75 famílias dessa comunidade. No meio do caminho, em outubro, a gente faz uma festa para as crianças dessa comunidade e em dezembro a gente faz o Natal Solidário, que é uma festa de Natal para essas crianças e a gente consegue reunir todas as famílias que estiveram desenvolvidas no programa ao longo do ano. Além desses, o Instituto está oferecendo curso de espanhol, curso de Libras, curso de violão, curso de música, alfabetização de idosos agora. Alguns desses cursos são gratuitos, outros não. Para aqueles que são gratuitos, a gente consegue, através de parceiros. Os que não são gratuitos já são projetos que nós herdamos do IBPV Social, da Pedra Viva, e que parte desses recursos, quando uma pessoa faz um curso de espanhol conosco, faz um curso de Libras conosco, parte do recurso da mensalidade dela vai para o Instituto Pedra Viva, para o caixa do Instituto, para que ele possa fazer os cursos que não são pagos e algumas ações sociais que ele precisa fazer para alcançar as comunidades.
Que legal. Então, a partir daí, a gente não quer ser oneroso para a igreja, não quer custar para a igreja, a gente tem que se autossustentar. Sim, sim, muito bom. Só para finalizar uma pergunta que eu acho que é importante ser feita aqui e relevante. A igreja está passando por um momento muito maravilhoso, 36 anos de igreja, vamos por, agora sendo 37, Instituto Pedra Viva. Para onde que a igreja caminha? Para onde que a igreja vai agora? Qual o próximo destino da igreja, como estratégia, como comunidade de fé? Acabamos agora também nesse ano de começar a adoção de missionários. São 10 missionários que nós estamos adotando, e aí também é uma nova estratégia da igreja. Você que é o pastor da igreja, para onde vamos? E Batista Pedra Viva. Vamos lá. Como Batista Pedra Viva. Né? Ao longo desses anos da igreja, a gente sempre percebeu que a igreja ela é muito dinâmica. Né? Quando nós escrevemos, quando a igreja escreveu a última versão da nossa visão e da nossa missão, nós colocamos na visão algo que é bem ambicioso. Ser uma igreja reconhecida como uma igreja que ama, uma igreja que acolhe e uma igreja que discipula. Então, o que está muito no coração do pastor Dimas agora, nesse tempo que Deus está movendo no coração dele, é da gente usar esse potencial que há na igreja e espalhar este amor, essa visão, de alguma forma. Então, a adoção dos missionários foi uma dessas estratégias. Né? Se Deus assim conduziu o coração dele para que lá na frente a igreja abra outras igrejas, né? Para que a igreja plante igrejas no Brasil ou fora do Brasil. Então, isso está muito assim, Deus construindo no coração dele, ouvindo ele no dia a dia, ele está sempre tocando nesse assunto, falando, puxa vida, a gente poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Então tem uma série de questões que vão sendo construídas nesse momento. Não está muito claro isso para ele, mas a igreja caminha. E ela caminha para onde? Né? Ela caminha para ser uma igreja mais pulsante, uma igreja que está recebendo uma enxurrada de jovens e de adolescentes. Ela está caminhando para ser uma igreja mais vibrante, séria na sua palavra, não perder essa identidade batista, essa identidade ética. Ela caminha para ser uma igreja relevante aqui na nossa região. Eu tenho para mim que nós somos uma das igrejas batistas da Zona Sul, estamos entre as mais relevantes. Então ela caminha para poder potencializar essa oportunidade que Deus deu a essa geração de semear o evangelho dele aqui na nossa região. Pode crescer, a gente quer que cresça, a gente trabalha para que a igreja cresça, né? Porque tudo que tem vida cresce, né? Tá? O Edifique é um crescimento da igreja, uma bênção da igreja, né? Uma forma para a gente poder comunicar melhor o evangelho numa outra linguagem e para um outro público também. Sim. E ela caminha para isso, eu costumo dizer o seguinte, né? Quando eu falo na sala de novos membros, todas as pessoas são convidadas a fazer história com a igreja. Eu tenho a minha história aqui. Todas as pessoas são convidadas a fazer história aqui na igreja. Viver a sua história. Não precisa ser uma história de sofrimento, de palito de dente, nada disso. Mas pode ser uma história de crescimento ministerial, espiritual. Eu cresci muito. Eu disse que eu cheguei na igreja pensando em suicídio. Hoje eu penso em vida. Eu quero semear a vida. Eu cheguei na igreja, eu não sabia ser pai. Hoje eu louvo a Deus por ter a oportunidade de ser pai do Mateus. Eu cheguei na igreja, filho único, não tinha referência de lar, de família. Tem a Wanda lá que me atura, eu louvo a Deus ter a oportunidade de ser o marido dela que está comigo esse tempo todo, aí, aguentando as minhas estripulias e me dando apoio. Então, igreja é isso, ela vai mudando você e você vai aprendendo junto com os irmãos e vai crescendo. Então, para cada pessoa que está aqui, tem essa oportunidade. Tem espaço para todo mundo, né? Para todos os dons, todos os talentos, né? E quando a gente fala a igreja caminha, às vezes a pessoa pensa, a igreja vai e eu não vou. Não, vamos todos. Vamos todos. Cada um no seu ritmo, no seu tempo, mas vamos todos, né? E aí Deus vai conduzindo ali no coração do Dimas a direção para onde ele vai virar o timão, né? E a gente vai remando, né? Vai remando para conduzir ali. Coisa legal da igreja, da nossa igreja, né, Batista Pedra Viva, que tem espaço, não é uma coisa estressante, aquela pressão da necessidade de fazer, né? Vamos lá, vamos fazer. Não, porque os pastores trabalham dessa maneira, uma parte muito saudável, muito legal, né, pastor? A gente sempre ficou preocupado para que a igreja seja uma igreja leve. A igreja tem que ser simples. E o que é simples tem que ser leve. Então não pode ser pesado.
Então, essa ideia de que você tem que assumir 500 ministérios, 300 responsabilidades, estar na igreja todo dia, isso não é mais uma realidade para os tempos atuais. Sim. Porque antigamente você não tinha distrações, não existia pressão de empresa. Hoje a pessoa vem para cá, trabalha, o jovem começa uma empresa, aí começa a pressão. Você fala inglês? Fala. Mas você fala espanhol? Ah, não falo. Se fala espanhol, falo. Mas você fala francês? Aí tome-lhe tempo, e verdade. pós-graduação, e faculdade. E aí tempo com família também que essa pessoa precisa ter, tempo de qualidade. Então a gente entende que a igreja tem que ser um oásis, um momento. Então, para servir, tem que ser prazeroso, um tempo de prazer. Para cultuar, tem que ser um tempo de prazer, um tempo leve. Então nós pensamos a igreja desta forma e a gente tem percebido que as pessoas têm entendido isso e têm gostado também. O culto é 1h30 de culto, então só vem um culto gostoso, você vem, aproveita, depois aproveita o restante do seu dia no domingo com a família, né? E a semana tem os grupos de discipulado e um ou outro ministério que a pessoa vem para cá para servir no meio da semana. Então, todos esses eventos, eles vão acontecendo de uma maneira muito gostosa e muito leve. Né? Isso é muito gostoso. Amém. Bom, gente, acho que o papo foi muito Já? bom. Acho não, tenho certeza. Já, né? Porém, o nosso tempo acabou. Oh, meu Poxa, Deus que do céu. pena. Pastor Mas falou muito. antes, Márcio, temos aquele recadinho Aquele das redes recado sociais, lá, Aquele né? recado importante. Você que está vendo e ouvindo o podcast, seja por diversas plataformas que nós temos à disposição hoje, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, deixe o seu comentário aqui no nosso canal, no YouTube, e vamos seguir, vamos ver os outros episódios também. Nós temos vários episódios aqui na nossa galeria. Fique à disposição, todos os episódios aqui pra gente. Então, curta, compartilha e comente. Edifique Podcast, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Muito obrigada, pastor. Até a próxima. Eu agradeço mais uma vez o convite, um prazer, né, Muito ficar bom. aqui com vocês, esse tempo, esse bate-papo gostoso. E muito obrigado também aos meninos da produção aí, a Marina, o Gaspar, o Érico, o Guilherme. Eu ia falar outra coisa, mas tudo bem. Muito obrigado. Vai chegar a hora de poder falar essas coisas. vai, A né? gente vai tirar uma fotinho deles para vocês saberem quem é? são, quem está por trás, quem faz acontecer. Né? Tudo gente boa, viu? Tudo corintiano, gente boa. Mas muito obrigado pelo convite. Eu me sinto muito honrado de poder estar aqui com vocês. Maravilha, pastor. Então a gente fica por aqui até o próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau, gente.